Olá, bom dia. São 6 horas e 5 minutos. Quinta-feira, o programa A Notícia de Frente começando agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Disputa pelo Senado. PP aciona a justiça contra a propaganda extemporânea do senador Wellington Fagundes. Vamos falar também do Auxílio Brasil, aprovado com valor maior. Tudo isso e muito mais agora. Bom dia, então, professor Haroldo, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Daniel Petergil, bom dia ao Coité, bom dia a Verônica Raquel, a todos os nossos colaboradores lá da suíte em cima, que conseguem colocar com brilhantismo esse programa no ar. E um excelente dia a você, um bom dia a você, que você tenha uma quinta-feira abençoada e iluminada. Que assim seja, amém, viu, professor, para todos nós. Bom dia para você, Daniel Petergil, seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira vamos falar, olha, demais de política. A gente fala todo dia, mas hoje eu diria, vamos falar aqui 150% só de política. Exatamente. Hoje, viu? Bom dia, Luciana, bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a toda a nossa equipe, bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Realmente, a campanha oficialmente não começou ainda, né, o período eleitoral, mas está cada vez mais quente, né, os bastidores e políticos aqui no estado e em todo o país. E fico imaginando, então, quando começar, enfim, essa campanha e o que vai sobrar, né? Porque tantos acontecimentos, professor e Daniel, ontem, e com certeza 100%, gente, do que aconteceu ontem no cenário nacional vai ter aí uma ligação direta com as eleições, professores. Eu fico pensando aqui, ó, quem vai sobrar? O que vai acontecer? Acho que quem só está tranquilo por enquanto é o Mauro Mendes, né? Porque não tem adversário, não tem adversário oficial, né? Então ele está um pouco mais tranquilo. Muito bem colocado, e é o único nome que não está gritando, não, né? Não eu sou candidato, eu vou para a reeleição. E a campanha já começou, né? A gente tem que largar de hipocrisia, mas já começou, tanto na esfera federal como na esfera estadual, né? Tem muitas inaugurações, tem muitas mobilizações nesse sentido, articulações políticas nesse sentido, né? Quer dizer, então fica todo mundo não dizendo que é candidato, porque não pode dizer que é candidato, né? Tem muita gente pedindo voto no pé da orelha aí para todo lado, tá entendendo? Visitando o bairro, você vê candidatos andando para todo lado, quer dizer, sabe? Então, isso não é revelado, né? É uma campanha velada, mas que as pessoas estão fazendo campanha. Os próprios deputados estaduais, né, que buscam a reeleição, né, quando chega o feriado, chega o fim de semana, eles correm o estado, né, vão às bases eleitorais, né, até onde não são as bases, eles vão lá conversar com líderes de bairro, com lideranças locais, né? E tudo isso faz parte do estratégia. Ontem você trouxe na manchete do Jornal A Gazeta o gasto de combustível da Assembleia Legislativa. Você acha que isso aí é o quê? Você acha que isso aí é o quê? Campanha, rapaz. Está todo mundo correndo atrás de campanha. Entendeu? Quer dizer, então... Haja gasolina. Haja gasolina. E tudo com dinheiro público, né? Ninguém põe a mão no bolso para nada. Isso tá entendendo? Põe a mão no meu bolso, põe a mão no seu bolso, né? Mas, quer dizer, você gasta R$37 mil por mês com combustível. Tem que abastecer 4 vezes ao dia, no mínimo, Daniel, para chegar nesse valor. Né? Exatamente. Então, indo para a Lua, professor? Sim, criar uma ponte aérea. E isso é dinheiro público, aqui, né? Quer dizer, é muito fácil você fazer campanha. Imagina como é que o cara que está entrando na política, quer entrar na política até bem intencionado, como é que ele pode ser competitivo, né? Competindo por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, considerando essa desigualdade gigante de processo eleitoral. Não tem jeito. Tem uso da máquina mesmo. Óbvio que tem uso da máquina, declarado. Tira as emendas e tira a VI dos deputados para você ver o que vira. Falando, acho que você vai ver. Não sei se nós vamos falar sobre as emendas hoje também. Vamos falar sobre as emendas, sim, aqui do Estado, né? A pressão, o galo no olho do furacão. Exatamente. Né? Foi a primeira prova de fogo milhões. Aí. Exatamente. Você já imaginou se não existe repasse nesse sentido para os deputados estaduais? Né? Porque o deputado está ali eleito, legitimado pelo povo para projetos de lei, para votar, legislar. É o toma lá da cá, né, professor? E as emendas parlamentares, todos nós sabemos que é uma ferramenta poderosa de alocação de verba pública de um lado e de capital eleitoral do outro. Isso é fácil. Absoluto, exato. Absoluto. Se você tirar essas duas prerrogativas, esses dois alicerces do deputado, ele fica sem pai e sem mãe. Ele fica sem nenhuma condição e já fica, de certa forma, em igualdade, né, com o cara que quer entrar na política. Isso, porque todos os 24 vão buscar a reeleição. Isso. E as emendas são um instrumento importantíssimo eleitoral para eles esse ano.
Daqui a pouquinho nós vamos falar muito sobre as emendas, um assunto de extrema relevância sempre, viu? Mas agora eu vou pedir para o Daniel Petengil, por favor, trazer para a gente aqui as principais notícias do jornal A Gazeta que circulam em todo o estado de Mato Grosso nesta quinta-feira. Vamos lá, Wilson Coité, chamar primeiro aqui o esporte, com destaque para a derrota do Cuiabá, aqui na direita. Subestimou o River do Uruguai, né, e perdeu na Arena Pantanal. E essa derrota custou muito caro, viu? Porque o Cuiabá está praticamente fora das possibilidades de classificação aí na Copa Sul-Americana, né? Ao lado que tem o misto, que a retomada do clube anima até os comerciantes por venda de produtos, de camisa, né? Também tem esse destaque do esporte aqui. A manchete principal, ameaças de policiais militares e facção agilizam proteção a delator. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual buscam proteção de delator após rumores de que policiais militares investigados na Operação Simulacro e também faccionados do Comando Vermelho estariam planejando a queima de arquivo do vigilante Ruiter Cardoso da Silva, 44 anos. Caso grave. Embaixo, um pouquinho mais, Coité. Ontem foi o desfecho da CPI, uma das partes da CPI da sonegação à lei. CPI aponta a sonegação de quase 900 milhões do agro, né? É a parte que, de acordo com os deputados, é a parte atacadista do agronegócio, né? E não aquele agro que exporta também, o agro do mercado interno, né? Ali, segundo eles, um esquema de sonegação de impostos por parte das empresas que comercializam produtos do agronegócio. Preço do gás de cozinha é o maior do século. Realmente é o tipo de manchete que a gente não gostaria de dar, né? O preço de 13 quilos do GLP bateu recorde histórico neste mês de abril, atingindo a maior média mensal real, descontada a inflação, claro, desde o início da série histórica do levantamento, iniciada em 2001. O valor médio no país é de R$ 113,48, aqui no Mato Grosso é muito mais caro, né? Aqui chega a 160. Chega. Realmente. Eu paguei 154 lá para casa. Quando não é clandestino, né, professor? Quando não é clandestino, pois né? Colocam água, né? O senhor vai querer o quê? Você já pensou? O batizado ou não, professor? Não, legítimo, né? Quando eu compro, pelo menos eu sempre comprei lá, nunca tive problema, mas é muito caro, né? Absurdo. É muito caro, você pagar 154 Escalada num de gás... preço que parece que não vai parar nunca. Né? Aí a dona de casa, aquele bolo do final de semana, ela não assa mais, entendeu? Ou usa fogão. Lasanha. Não, peraí, não dá não. Para começar a falar da lasanha, professor, tem o queijo também, que o preço não está bom não. Então, olha só, a situação, não. A única coisa que caiu, mas olha, vou te falar, é uma coisa impressionante. Impressionante. Há 10 dias atrás, nós tivemos uma queda real do dólar, tá? Uma queda real do dólar. E a justificativa do aumento de combustível sempre foi com relação à questão da paridade cambial. Ou seja, dólar subiu, sobe combustível. E tudo bem, vai fazer o quê? Vai brigar com a Petrobras? Como é que faz para resolver uma situação complicada como essa? Aí o seguinte, subiu a gasolina, subiu o álcool. Beleza. Aí o dólar caiu. O dólar caiu e o etanol continua alto. Os caras seguraram uns 10 dias, entendeu? Com o etanol lá em cima, lembram disso? Né? Segurando. Eu falei, gente, esse negócio não vai resolver nunca, rapaz, vai cair. Ontem decidiram abaixar o etanol. Agora você imagina 10 dias de etanol no pico, tá entendendo? Quanto é que não fatura? Já deu fazer um caixa muito importante. Muito importante. E detalhe, nossa usina de álcool está aqui a 100 quilômetros de nós aqui, rapaz. Como é que ele pode ter um álcool tão caro? Canal de milho, exato. Né? Assim, olha, toda hora é uma explicação que não me convence. E o que eu acho interessante é que colocam tudo na conta da guerra da Ucrânia. Né? A guerra da Ucrânia, mas o dólar não baixou? Por que os preços dos combustíveis fósseis não caem também? Isso que eu não consigo entender. E aí o gasto está nessa escalada aí que não para nunca. Não para nunca, de fato, viu? Vamos falar um pouquinho mais depois de economia, por conta dos desdobramentos políticos, de tantos cenários diferenciados, viu, gente? Mas vamos começar falando de um assunto aqui que foi bastante polêmico. Vou voltar aqui a falar sobre a Tigresa VIP do PT, porque a vereadora Edna voltou a se manifestar em relação à atriz pornô que teve até o momento barrada a filiação à sigla. Vamos ouvir o que disse a vereadora.
O partido é um partido que tem uma tradição de acolhimento de todos e todas da classe trabalhadora. O PT foi o primeiro a instituir a cota para mulheres na sua direção e nas candidaturas, que posteriormente virou lei nacional para todos os partidos. O PT hoje é um partido que tem paridade na sua direção, ou seja, 50% de homens, 50% de mulheres, tem cota para negros, para indígenas, para a juventude. Então é um partido que tem serviços prestados à democracia desse país e se confunde com a própria democracia. Mas não por é um que partido. não aceitou a Esther? Agora, o PT é como qualquer um de nós. Dentro do PT, nós não viemos de outro planeta, nós viemos dessa sociedade conservadora, preconceituosa, etc. e tal. Então, dentro do PT, nós estamos sujeitos a erros baseados nessa concepção ainda conservadora, ainda dominada pelo patriarcado. Foi um erro do PT, seja por razões eleitorais, que possa ter alguém se incomodado com a presença da Esther no PT, seja por razões moralistas. Nenhuma das razões justificam barrar a filiação de ninguém e muito menos de alguém que é trabalhadora, é uma mulher das classes populares, desenvolve seu trabalho de forma lícita, não cometeu nenhum crime. O entretenimento para adultos é um mercado gigantesco no Brasil, que move bilhões de reais e, portanto, não cabe ao partido qualquer julgamento, seja de cálculo político-eleitoral, seja de cálculo moral para barrar a candidatura de quem quer que seja. Então, eu acredito que pela argumentação que foi apresentada pela direção, pela maioria da direção do partido, sobre a não filiação da Esther, deve cair porque é uma questão simples, burocrática, facilmente sanada e que não é, de forma alguma, um impedimento para a filiação dela. Bom, vamos ouvir também o que disse o deputado Valdir Barranco a respeito desse tema. A Esther, ela é uma vítima desse processo. A gente não pode deixar de falar isso, né? Ela não tem compreensão do partido, do funcionamento do partido. E ela fez uma filiação em Alta Floresta, querendo ser candidata, foi comunicada pela direção que isso não estava ao alcance deles, que eles não poderiam garantir ela como candidata, teria que passar por todo o processo, inclusive pelo encontro de tática, e ela aceitou naquele momento, outros não aceitaram. Eu quero destacar o Ademir Bruneto, que queria fazer isso, como não garantiram lá, ele não se filiou. O Edson Arroteia aceitou se filiar, mesmo não tendo a garantia, e ela se filiou e depois, não sei quem, fez essa jogada para transferir a filiação dela para Barão de Melgaço e sem que a direção de Barão soubesse. E isso é que deu todo esse problema, porque é uma competência da instância municipal, porque você não é filiado no Estado, nem no Nacional, é no município, né? E por isso que o Nacional pediu para que nós pudéssemos notificar o Diretório Municipal para ter ciência se realmente isso tinha acontecido. E após a resposta do Municipal, então suspendemos a filiação dela. Ela não está retirada, ela está suspensa. Então essa suspensão pode sim ser revertida por decisão superior, né? Então eles podem recorrer, parece que ontem recorreram ao Diretório Nacional. Se a decisão do Diretório Nacional for de que ela pode constar, mesmo sem anuência do Diretório Municipal, sem problema nenhum, ela voltará à condição de filiada. Caso contrário, ela poderá sim se filiar, desde que tenha um diálogo com o município, com a instância municipal, e a partir daí possa construir a sua caminhada. Mas faltou o controle do partido, deputado, porque ela tentou em Alta Floresta, colocaram para Barão de Melgaço e hoje ela está suspensa. Aliás, por que ela está suspensa, hein? Não, a filiação, ela é online. Então é por isso, hoje ela é online no Partido dos Trabalhadores. Inseriu a filiação dela e tem 7 dias para que a direção municipal possa se manifestar. Geralmente, mesmo sendo online, uma pessoa que quer construir uma caminhada, ela vai fazer um diálogo, porque eu não posso entrar chutando a porta, né, na casa de ninguém. Ela, nem a critico, porque eu acho que ela não tem esse conhecimento ainda na política, acabou não fazendo isso, não construindo esse diálogo com o município. E quando o município soube que ela havia sido filiada, já com esse interesse em ser pré-candidata, eles não tendo sido comunicados, se revoltaram. Então,
não tem nada de anormal nisso, ela está suspensa, volto a dizer, é uma suspensão que foi tomada a iniciativa pela Executiva do Estado, após ser instada pela Secretaria de Organização Nacional do PT, e a Executiva, por 9-1, decidiu por suspender a sua filiação. E pode ser que o Diretório Nacional reverta, porque é a instância superior. E eu queria dizer também que eu, por exemplo, e a deputada Rosa Neide, nós nem participamos dessa decisão, e a nossa Secretaria de Mulheres, o PT tem uma Secretaria de Mulheres aqui bem organizada, acho que é a nossa secretaria atualmente mais organizada, mais atuante, e essa secretaria, as mulheres, já fizeram um manifesto que está na imprensa, corroborando a decisão de suspendê-la em função de não ter cumprido com esse rito. Então, acho que não tem demonstração maior de que não há discriminação por conta dela ser mulher ou por qualquer outra iniciativa, tendo em vista que a Secretaria de Mulher, representada pelas mulheres do PT, também tiveram essa consciência. Não, que isso, segue o baile, Tigresa vai conseguir sim a filiação. No passado, aquilo que foi colocado no papel foi bem diferente de todas as narrativas hoje dos dirigentes do partido, Daniel. É muito pouco a acrescentar, a fala da vereadora Edna está perfeita, cobra-se coerência do PT, né? É um partido que acolhe pessoas da classe trabalhadora, das minorias, e nesse caso se ateve aí a questões burocráticas e protocolares, né? É questão de papel mesmo, que eu acho que em menos de um dia daria para resolver essa questão da filiação dela. Foi isso que longamente o deputado Valdir Barranco tentou explicar, né? Não, ela não foi barrada, está só suspensa, mas pode ser revertido isso. Mas assim, o PT podia aqui de Mato Grosso ter evitado toda essa polêmica, né? Até porque o partido tem outros desafios mais importantes aqui em Mato Grosso a definir, né? Que a própria participação do partido aqui no processo eleitoral, não se sabe para onde que vai, né? Se vai ter uma chapa ou se não vai, se vai com o nome da federação. Então o PT aqui tem muita coisa ainda a resolver e fica preso a questões burocráticas aí agora. Tá certo. O professor quer comentar algo a respeito? Não, só reforçar o que o Daniel disse. Eu acho importante deixar bem claro que pelo menos a fala da Edna Sampaio, a vereadora, tem coerência, tem consistência prática, né? Ela é clara com relação aos conceitos, os valores e princípios do partido, né? Um partido que sempre procurou defender as minorias, né? E agora você se vê numa situação completamente distorcida, né? E na contramão daquilo que sempre defendeu. Já o deputado Barranco, de certa forma, está desvelando por conveniência política e tentando corrigir, né, por conveniência política, uma decisão errada por parte do partido lá atrás, né? Ele, na verdade, o que eu percebo na fala dele é o que ele fala não é o que ele pensa. Se dependesse realmente, se ele desvelasse exatamente tudo que ele pensa com relação a uma situação como essa, ele não agiria dessa forma. Ele está aceitando, dando um passo atrás por conveniência política para que realmente não haja um desarranjo dentro do seu próprio partido. Veja bem, se ele não é contra, se Edna Sampaio não é contra, quem foi contra? Pois é. Certo? Todos eles foram, professor, você que a verdade seja dita, então, tem que arrumaram inúmeras desculpas de ordem burocrática e agora mudou completamente o discurso para tentar corrigir a ação que praticaram, que não tem coragem de dizer agora, exatamente. Professor, até porque você falou a palavra candidatura correta da Tigresa, isso, com certeza sim, de alguma forma, mexe aí com a segurança daqueles que vão concorrer com ela, professor. A verdade é essa. A verdade é essa, né? Por isso que a verdade ela é bonita, né? É preciso ter coragem, né? Aristóteles já dizia exatamente isso. A maior virtude do homem é coragem, né? O posicionamento do Barranco é claro, ele não pensa dessa forma. Ele não pensa dessa forma. Ele está desvelando, né, uma conveniência política, porque se dependesse dele, ele fala, vai para casa, entendeu? E comenta em casa, falando, olha, se dependesse de mim, você pode ter certeza que no privado ele pensa diferente, mas no público ele age de forma contrária. Muito bem, agora vamos para o cenário nacional, porque ontem as movimentações foram intensas. Eu diria que, gente, olha só, aconteceu, professor, tudo aquilo que o ex-presidente Lula queria. E, Daniel, o que Bolsonaro
jamais pretendia que acontecesse. Olha só, o Conselho de Direitos Humanos da ONU declarou que o juiz Sérgio Moro, ou melhor, o ex-juiz Sérgio Moro, foi parcial no julgamento, isso no âmbito da Operação Lava Jato. E isso pode começar agora a desenhar um novo cenário nacional desse assunto que nunca tem fim e cada vez mais os desdobramentos deixam os brasileiros atônitos. Afinal de contas, se a gente lembrar de todo o passado, de tudo que aconteceu, a gente vai ter qual tipo de entendimento agora diante desta declaração da ONU, Daniel? Peraí, o juiz foi parcial? Isso quer dizer o quê? Lula é inocente? Isso vai da interpretação de cada um, né? O que está importante aí que está dizer é a desconstrução de um herói, né? O Sérgio Moro foi um herói nacional naquela época, como juiz federal ali de Curitiba, liderou a maior operação anticorrupção da história do país, né? E com várias etapas foram desconstruindo ali aquelas relações impróprias entre empreiteiras e Congresso e Executivo, né? Foi isso que foi aparecendo, mas ele sempre foi uma pessoa muito vaidosa, né? E tanto ele, por parte dele, quanto de alguns procuradores da República, eu acho que houve um atropelo no rito e no movimento normal do processo de investigação. E isso a gente sabe, né? Que existe um rito a se seguir no judiciário, né? Eu acho que ele acabou atropelando não só uma, mas várias vezes esse sistema natural aí de investigação, e isso acabou redundando em quê? Na anulação de todos os processos, né? Praticamente todas as decisões dele que foram e olha só, não só para o STF, para o TRF também, e depois esses processos foram anulados no Supremo e voltaram, por exemplo, à Justiça Federal de Brasília, mas a própria também já anulou, né? Do triplex, por exemplo, né? Isso aí acaba dando uma carta branca aí para o ex-presidente Lula para concorrer sem que alguém possa, de forma taxativa, apontar: você é corrupto, então me prova, né? Eu tô condenado? Não está, né? Justamente porque houve esses excessos por parte tanto do MPF quanto do ex-juiz Sérgio Moro, que acabaram redundando nesse problema todo. E ele que tinha o tamanho de lembra, professor, aquele bonecão, com a roupa do super-homem que faziam dele, do ex-juiz Sérgio Moro, era o grande herói do país realmente. E agora ele talvez não seja nem candidato a deputado federal, né? Ele está numa situação pequena, né? Desse tamanho aqui no União Brasil, muito incerta. Todo mundo já diria que ele seria candidato à presidência da República, mas o próprio partido dele não está confiando nisso, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa corrida eleitoral, né? E de repente ele consegue aí se encaixar num outro projeto na terceira via, mas por enquanto o Moro agora foi uma das derrotas mais acachapantes da carreira dele. Professor, olha só, eu fiz uma provocação aqui para o Daniel perguntando: e aí, vai ficar a tônica do que nesse momento? Lula é inocente? Vamos aqui lembrar que Lula foi julgado por 3 instâncias do Poder Judiciário, por 9 juízes. O STF deu aval para a prisão do ex-presidente. Vamos lembrar também das delações? Como assim? Por isso que estou perguntando, a parcialidade pode significar a inocência ou não? Lula continua sendo tudo aquilo que foi imputado a ele. Por quê? Os delatores, professor, não assumiram, o dinheiro não era meu. De fato, eu peguei aquele dinheiro, aquela montanha de dinheiro. A Petrobras estava sendo saqueada. Não são palavras minhas, professor, mas é de todos os delatores que afirmaram: de fato, eu peguei dinheiro que não era meu. Exatamente, você está coberta de razão. O resultado das maiores operações, né, contra a corrupção em nosso país, né, intitulada Lava Jato, né, ela é resultado, e sempre foi resultado, não só da decisão de um só juiz, Sérgio Moro, que tem na figura dele o ícone principal de uma operação importantíssima, se não a maior operação de combate à corrupção em nosso país, com mais de 256 condenados em nosso país, com mais de 3 mil anos de pena.
né? Então não foi pequena coisa, não. É resultado de uma investigação profunda do próprio Ministério Público Federal, dos órgãos de controle, que acabaram apurando um escândalo gigantesco, se não o maior escândalo numa estatal, a maior estatal brasileira, que é a Petrobras, né? Foi um desmantelamento gigante. Aí eu lhe pergunto, quem é o cabeça de tudo isso, dessa organização criminosa que envolvia políticos, envolvia doleiros, envolvia empresários? Tem que ter nome, ou isso não aconteceu? É a verdadeira história do poste urinando no cachorro. O Brasil é um país campeão exatamente nisso, de não procurar verdades, de procurar, sobretudo, inventar razões para soltar bandidos, com a anuência da Suprema Corte. Com a anuência da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que após toda a profunda investigação de grandes procuradores, pessoas competentes, né, procurarem, desvelarem e mostraram, depois de um trabalho gigante, um grande esquema de corrupção em nosso país. E simplesmente o Supremo Tribunal Federal pegou e jogou tudo no lixo, né? O Brasil precisa aprender a fazer justiça, justiça real, mantendo, sobretudo, bandidos, né? Pessoas que desviam dinheiro do erário público, né? Na cadeia, porque se nós não tivermos esse tipo de comportamento, nós teremos cada vez mais, infelizmente, né? Advogados, pessoas ligadas à área da justiça, muito bem pagas, para poder inventar razões e não necessariamente buscar verdades. E professor, mas eu concordo, mas eu acho que tem que se fazer justiça sem injustiçamento, né? Eu acho que isso também é um alerta. Eu não sou jurista, nem sou especialista em nada da área jurídica, mas a Lava Jato é um alerta para o próprio Ministério Público, dos estaduais, dos federal e para a Justiça, de que você tem que agir dentro das 4 linhas, né? Isso que acabou, porque assim, a gente sabe que o sistema jurídico permite que você pegue uma brecha aqui, você extrapolou, né? Essa prova aqui é irregular, ilegal, eu vou anular tudo. Isso acontece no Brasil. Acontece muito. Então, e agora o que aconteceu foi justamente isso, eles pegaram ali dentro do jogo ali, né? Eu acho que começou muito correto, né? A investigação foi muito minuciosa realmente. Muito, né? Minuciosa. E a operação foi gigantesca. Mas eles acabaram extrapolando em alguns momentos. E os advogados de plantão sabem disso, né? Pegaram esses pontos que vocês passaram da linha, eles passaram da linha. Mas assim, eu posso até concordar que alguns excessos podem ter sido cometidos, né? Mas não tira o mérito e o objeto da investigação. Você vai me dizer que não houve corrupção na Petrobras, gente? Você está entendendo? Sabe, que não houve um desmantelamento, né? Quanto que o país não perdeu com relação à corrupção, esquemas de corrupção em nosso país? Até hoje você vê aí, apontando o relacionamento da Odebrecht, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores. Você está entendendo? Quer dizer, propina para todo lado, doleiros para todo lado, dinheiro escondido. Quer dizer, então, sabe, não é possível que isso tudo jogue no lixo e pronto, acabou. E de olho nisso, Luciana, só para a gente complementar, com esse desmantelamento, essa desconstrução da Lava Jato, sabe o que está acontecendo? Vários delatores da Lava Jato estão voltando atrás. Eles vão tentar anular os acordos de delação para conseguir, inclusive, os benefícios de volta, os bens que lhe foram tirados, né? Eles já vão, então, pensando em entrar na justiça, falar, esquece que eu falei, né? Me dá de volta meu carro, meu... O procurador Delael não vai ter que indenizar o Lula? Sim, vai. Ou seja, aquilo que eu disse aqui no começo, é mentira o que eu Pedida, disse. Né? Eu disse que peguei uma montanha de dinheiro, mas eu não peguei dinheiro nenhum. Era mentira o que eu disse, né? Agora, olha só, o que vocês estão dizendo, exatamente a gente começa a trabalhar, né, o eixo central desta questão de extrema importância. Mas tem uma questão aí que a gente precisa levar em consideração. Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou em relação a esse posicionamento da ONU. E aí eu pergunto para vocês, não é apenas uma questão meramente mais política do que técnica? Porque, embora o Brasil seja signatário da ONU, não tem nenhum efeito prático essa declaração, esse entendimento da ONU? Existe algum problema se o Brasil não acatar essa Comissão de Direitos Humanos, Daniel? Na prática, o que significaria? Eu creio que não existe um valor jurídico concreto, né, nesse entendimento da ONU, né? Você reúne ali as principais nações, né? Há essa Comissão de Direitos Humanos que chegou a esse entendimento,
Mas realmente, como você disse, eu concordo também que o efeito é muito mais simbólico, muito mais político. Pois é, né? mas causa um estrago gigantesco. Causa, sim. Né? Porque você acaba Quer dizer, desmoralizando a ONU, de forma. linda, maravilhosa, Organização das Nações Unidas, né? É igual a OMS. É discurso para todo lado, mas é mais perdida do que cachorro que cai de caminhão. Né? Essa é a Organização Mundial de Saúde, que matou um monte de gente por conta de declarações erradas, desde o início da Covid-19. Isso é fato. Vai demorar 180 dias para poder comunicar, né, de que o vírus passava de humano para humano, a China, né, por conta de esquema junto à OMS, quer dizer, pelo amor de Deus. Né? Então a gente precisa falar a verdade aqui. A Organização das Nações Unidas é muito bonita. Eu queria saber o seguinte, com base em que a ONU dá uma declaração como essa? Tá aí. Se tem algum representante da ONU, se quiser eu faço a pergunta em inglês, entendeu? Mas eu queria saber o seguinte, com base em que a Organização Mundial... Houve um processo, a ONU das Nações Unidas dá uma declaração como essa, a meu ver, completamente irresponsável. Você sabe por quê? Porque é muito fácil falar. Você está entendendo? Tá? Você faz uma declaração dessa importante, numa instituição importantíssima que é a ONU, né? E aí é o seguinte, as consequências deixa que o Brasil resolve isso. O Brasil que está completamente instável, uma declaração como essa, é o fim da picada. Olha né? só para responder também aqui, a decisão do comitê está respondendo, gente, a uma queixa que foi protocolada pela defesa do ex-presidente Lula, isso no ano de 2016. Estamos em 2022, tá? Os advogados denunciaram o Estado brasileiro por tentar barrar ações que consideraram abuso de poder de Moro e dos procuradores da Lava Jato. Então, veja só, a equipe jurídica do presidente entrou com esse recurso, com esse protocolo na ONU em 2016, porque agora só às vésperas das eleições exatamente. É que tem isso. Agora, o que está acontecendo aí, como vocês dois já pontuaram, inúmeros parlamentares, pessoas ligadas ao ex-presidente estão agora recorrendo ao Poder Judiciário para que aconteçam reparações. Eu vou citar nominalmente aqui, principalmente, olha só, os deputados Rui Falcão, do PT de São Paulo, José Guimarães, do PT do Ceará, Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte e Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, já entraram na Justiça do Distrito Federal, querendo o quê? Reparação moral. E quem falou a respeito disso, dessa decisão da ONU, dessa declaração da ONU, foi o próprio Sérgio Moro. Vamos ouvir então o que disse? Tem horas que você não sabe se o PT é um partido político ou um grupo de comediantes. A novidade da vez é que alguns deputados petistas ingressaram com uma ação judicial contra mim, pedindo indenização por supostos prejuízos que a Lava Jato teria ocasionado. Vou lembrar aqui, rapidamente, o rastro de lama que o PT deixou ao longo de 14 anos. E você decide quem prejudicou quem. Compra de deputados, no famoso caso Mensalão, refinarias superfaturadas, financiamento de Porto em Cuba, o Petrolão. Só um gerente da Petrobras, durante o governo do PT, recebeu mais de 100 milhões de dólares em propina. Um gerente apenas. E ele disse que o PT recebeu muito mais. Quem acabou com a economia e os empregos foi o PT, aliando incompetência e corrupção. A Lava Jato impediu que a Petrobras quebrasse e permitiu que ela recuperasse mais de 6 bilhões de reais. Então, quem você acha que deve ressarcir quem? Fique atento. Se você cochilar, eles vão voltar com tudo. E eles vão perseguir todo mundo que foi contra a corrupção no governo deles. Inclusive você, que saiu às ruas. Bom, palavras então de Sérgio Moro se defendendo aí desta declaração da ONU, desse entendimento da ONU. Só na minha opinião, para deixar mais claro também, houve um grande esquema de corrupção, mas também nessa história toda ali, incluindo o Sérgio Moro, não tem bonzinho. O que, professor, eu acho que foi o maior erro por parte dele e do MPF foi eles atuarem junto em uma jogada ensaiada, combinada. Um investigador não pode ter aquele acesso tão livre, franqueado ao juiz, né? E o próprio Sérgio Moro, ele em ato falho, ali atrás, falou assim, eu fui o coordenador da Lava Jato. Não, você era magistrado. Você deveria chegar e se manifestar em cima dos autos, né? Mas assim, havia sim, comprovadamente, esse
essa promiscuidade em relação ao Moro com o MPF. Né? Isso foi além do normal, por exemplo, de um juiz reconhecer ou receber um advogado para conversar, recebe, isso é normal, né? Um advogado ou um procurador, um promotor, mas ele foi além disso. Ele, o Deltan Dallagnol, e foi dentro dessas 4 linhas. Vamos tirar o Moro e vamos tirar o Dallagnol. Né? Tudo isso que você disse anula as verdades elencadas pelo Moro exatamente nessa fala dele? Todas as verdades e crimes de esquemas de corrupção? Então, o crime foram, assim, pelo que e não é isso tudo que apareceu, né, existiu, né? Mas a gente sabe que, olha, eu não sou advogado, também não sou juiz, eu não sou especialista em direito, mas assim, eu vejo assim por casos aqui em Mato Grosso, né? Quando existe algum tipo de prova ilegal, irregular, que a pessoa, eu filmei fulano, tá, isso está fora do jogo. Isso acaba anulando inteira a operação. Então, assim, até não me surpreende, porque apesar de acontecer todo esse esquema muito grande de corrupção, a gente sabe que, inclusive, em relação a qualquer investigação de crime normal aqui no Brasil, até por exemplo, de homicídio, se não for bem feito, o réu é absolvido. Olha, gente, com certeza. Professor Daniel, eu vou para as mensagens, tem mais desdobramentos para a gente falar a respeito disso, mas nesse momento aqui eu vou meter as mensagens, esse momento de interatividade. Vamos lá, então, saber as mensagens dos nossos telespectadores. Bom dia, só falta a ONU dizer que o mensalão e o petrolão não existiu. Aguinaldo do Santa Cruz. Exatamente isso, Aguinaldo. Vamos para outras mensagens, então. Tenho certeza da indignação de muitos, viu? Bom dia, bancada. Sobre esse parecer da ONU, fala muito coerente dessa bancada competentíssima, que houve corrupção na Petrobras. Houve. Que o Lula é ladrão? É. Que o PT atual é sinônimo de corrupção? É também. Todo eleitor brasileiro que preza a Deus e a família vai analisar essa verdade nas urnas este ano. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu, Evandro, da Alameda. Mais mensagens chegando aí na tela, vamos lá. Você pode participar conosco, viu? Em todo momento aqui. Bom dia, bancada. Professor, me responda sobre o escândalo da Lava Jato e a vergonhosa atuação ao STF. De que adianta nós nos indignarmos e não agir? Nós, o povo, teríamos que marchar e tirar esta corja toda, políticos integrantes do MPF, STF e outros que só querem escravizar o povo. Evandro Cochipó aí engrossando, né, o próprio discurso do presidente. Vamos para outras mensagens, gente, nesse momento. Bom dia, bancada. É o PT sendo o PT, mostrando sua hipocrisia, onde utiliza do discurso na defesa das minorias somente para chegar ao poder. Fica claro e evidente que a Tigresa iria ter dividendos dos votos nas bases dos candidatos, mandaria no partido. Mais mensagem, gente, vamos lá então. Bom dia, bancada. Ator pornô Alexandre Frota andou de braços dados com Bolsonaro. Qual a diferença entre Tigresa e Frota? Tanta sacanagem que os políticos fazem com os brasileiros. Bola pra frente. Políticos sempre roubaram a Petrobras. Agora o povo é roubado pela Petrobras. É assim que todos nós nos sentimos mesmo, na hora de abastecer. Tem mais mensagem, gente, chegando aí na tela? Vamos lá. Sobre o caso da filiação da Tigresa no PT, o que acontece é o seguinte: esse partido de Mato Grosso é dirigido pelo Valdir Barranco, que não tem nada a ver com o partido. Ele não segue a ideologia do PT. Ele está no partido por conveniência. Na verdade, ele, como produtor rural, é de direita e conservador. Simples assim. Sou Leandro, do bairro Dom Aquino, mais cuiabano dos bairros de Cuiabá. Bom, gente, muitas mensagens aqui. Olha, daria realmente para a gente fazer análise de todas, mas eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Para o Daniel, deve ser difícil essa não, pergunta. para os dois. Não, vocês podem ser objetivos. É produtor rural, para mim que ele é professor. Eu já gastei tudo que eu tinha para gastar. Pois é, não é do Barranco, não. Ainda é do Lula, em relação à ONU. Vai ter alguma modificação nas próximas pesquisas? Porque de que forma isso vai impactar nos eleitores, Daniel? Essa decisão da ONU? A decisão da ONU. Eu creio que não vai haver uma mudança muito significativa, não. Na minha opinião. Olha, uma decisão como essa tem um efeito sobretudo moral e político. Isso é fato. Né? Agora, como é que a população vai interpretar isso?
Porque isso, de certa forma, empodera, sabe quem? Os advogados de defesa do Lula, né? Criando e dizendo o seguinte, estamos no caminho certo, vamos salvar o Lula é inocente, né? Paciência. Gente, 6 horas e 44 minutos, o tempo avançou, então vamos para o primeiro intervalo, mas na volta tem muito mais. Vamos falar das emendas parlamentares aqui em Mato Grosso. E agora, diretamente ali para a Avenida Fernando Correia da Costa, movimento nos dois sentidos da pista, movimento um pouquinho até mais acentuado para o horário, 6 horas e 45 minutos. Voltamos já.